O Procurador-Geral da República, o Paulo Goneri, denunciou ontem o ex-presidente Jair Bolsonaro e outras 7 pessoas pelos crimes de organização criminosa, golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, dano qualificado e deterioração do patrimônio público. São 5 crimes. E qual que é o ponto central da denúncia? A denúncia ela afirma que existia desde junho de 2021, preste atenção nisso, existiria desde 2021 uma organização criminosa formada por 34 pessoas e da qual Jair Bolsonaro seria o líder junto com Braga Neto. E que teria como objetivo essa organização criminosa manter Bolsonaro no poder a todo custo ou então fazê-lo retornar ao poder se ele porventura perdesse a eleição. Problema número 1. A denúncia inteira é baseada na delação premiada de Mauro Cid e em provas frágeis para as conclusões que ela aponta. O Mauro Cid ele foi preso por Moraes em 3 de maio de 2023, durante a deflagração daquela operação chamada de Venire. Aí, vocês veem então que a Polícia Federal estava investigando fraudes nos cartões de vacinação de Jair Bolsonaro, de familiares e do próprio Cid. Gente, um tipo de fraude, de falsificação que eu nunca vi gerar busca e apreensão. Mas foi essa operação aí que deu para Moraes a chance de sair em pescaria probatória e apreender o celular do Cid e ter acesso ao conteúdo das suas conversas. Além de manter Cid preso por mais de 4 meses, sendo solto apenas depois do Cid fechar uma delação premiada com a Polícia Federal. O Ministério Público se negou a fazer a delação. E aí a PF foi lá e fez. E aí a gente tem, então, um conjunto de ilegalidades relacionadas à delação premiada do Mauro Cid, que eu vou listar agora para vocês rapidamente. Em primeiro lugar, a delação do Cid ela foi obtida por meio de uma prisão preventiva ilegal, de muito mais do que 35 dias e sem denúncia, sem uma acusação criminal. O que coloca em xeque a voluntariedade dessa delação, que é um requisito legal, a voluntariedade, para que a delação seja válida. A prisão alongada, além do que previa a lei, muito além do prazo legal, abre caminho para se argumentar que essa delação ela foi obtida por meio de coação. Em segundo lugar, gente, a delação do Cid ela foi colocada em xeque por ele mesmo nos áudios vazados em que o Cid afirma que colocaram palavras na boca dele. E, aspas dele, o Cid afirma que eles já tinham a narrativa pronta, o que gerou uma nova prisão preventiva do Cid. E aí, ele foi forçado a desmentir a si mesmo, inclusive prestar novos depoimentos a Moraes, em que ele se contradisse ainda por cima e trouxe coisas que ele teria omitido da primeira vez. De modo que a gente tem aí várias versões diferentes da mesma história, o que também traz dúvidas sobre a voluntariedade e a veracidade da delação do Cid. Em terceiro lugar, a gente tem o fato de que a delação foi homologada por um juiz que é claramente incompetente, como ele já falou várias vezes, porque o Cid não tem foro privilegiado lá no Supremo e jamais podia ser investigado no STF. Isso torna a delação aí totalmente nula. E é importante a gente lembrar que a delação premiada, em si, gente, ela não é prova. Ela é um meio de produção de prova. Ou seja, a delação premiada ela é feita com o objetivo de que se produzam provas, se prestem depoimentos. O que a lei da delação fala sobre a delação? Fala aí basicamente, que nenhuma das seguintes medidas vai ser decretada ou proferida com fundamento apenas na declaração do colaborador. E olha o inciso segundo ali. Você não pode receber a denúncia criminal. Ou seja, o PGR ofereceu uma denúncia criminal e a denúncia criminal não pode nem ser recebida, que é o ato de começo do processo criminal, é o ato que agora deve ser praticado em seguida pelo Supremo. Ela não pode ser recebida, não pode começar um processo criminal quando a acusação tem simplesmente por base a palavra do colaborador, tá? Toca o áudio aí pra gente, por favor, o áudio do Mauro Cid dizendo que estava tudo pronto a narrativa, para as pessoas verem como essa delação ela é questionável. E aí, isso vai levar ao próximo ponto que eu quero fazer agora da delação do Mauro Cid. Vamos ouvir aí. Eles já estão com a narrativa pronta. Eles não queriam saber a verdade. Eles queriam só que eu confirmasse a narrativa deles. Entendeu? É isso que eles queriam. E toda vez eles falavam: mas a sua colaboração tá muito boa. Você vai ser. Tipo assim, ele até falou: vacina, por exemplo, você vai ser indiciado por 9 negócios de vacina, 9 tentativas de falsificação de vacina, vai ser indiciado por associação criminosa e mais um termo lá. Ele falou assim: só essa brincadeira são 30 anos para você. Eu vou dizer, pelo o que eu senti. Eles já estão com a narrativa pronta deles, é só fechar, e eles querem o máximo possível de gente para confirmar a narrativa deles.
Eles são a lei agora. A lei já acabou há muito tempo. A lei é eles. Eles são a lei. O Alexandre de Moraes é a lei. Ele prende, ele solta quando ele quiser, como ele quiser, com o Ministério Público, sem Ministério Público, com acusação, sem acusação. Gente, vocês entenderam aí, então, o que tá em jogo? Você vê aí o Mauro Cid dizendo expressamente que eles vieram com a narrativa pronta e querem encaixar o depoimento das pessoas na narrativa. Ou seja, não é que eles estão investigando e buscando a verdade. Estão, nas palavras dele, colocando palavras aí na boca dele. E aí você tem uma palavra de colaborador, que, como você viu, pela lei já é relativa. E aí, quando você vê os áudios espontâneos do Cid, eles minam tantos depoimentos oficiais dele que é necessário, para embasar uma acusação, provas totalmente independentes, mais do que meras provas de confirmação. E, no geral, essas provas aí totalmente independentes não existem nesse caso. E o que a PGR faz, além disso, é usar várias provas indiretas, depoimentos, indícios circunstanciais que não comprovam, nesse caso, os crimes. Inclusive com várias mensagens trocadas entre os investigados que não significam o que a PGR diz que significa. Mas tem ali uma mera interpretação possível dentre outras possíveis. Eu vou falar outro caso. Um dos pilares centrais dessa denúncia é que os ataques às urnas era algo não sincero. A PGR constrói a tese de que eles estavam manipulando os eleitores, os seguidores, a militância, que eles saberiam da rigidez do sistema eleitoral, e aí eles estavam manipulando, inventando mentiras sobre as urnas. Por que a PGR precisou construir essa teoria? Para dizer que eles estavam atacando a democracia e dando golpe. Porque se eles estavam atacando mentirosamente as urnas, aí era um golpe. Porque se eles realmente acreditavam que as urnas eram fraudadas ou fraudáveis, aí todo o discurso deles vira legítimo, era um discurso sincero. Só que a PGR não prova que o discurso era insincero, que era mentiroso, que não era de boa fé. E mais, tem provas ali, na própria denúncia, que indicam que o grupo ali envolvido, que eles chamam de grupo criminoso, acreditava realmente que as urnas eram fraudadas ou eram fraudáveis. Dá uma olhadinha aqui nesse trecho aí do Anderson Torres, que está na página 39 da denúncia. A produção coloca aí página 39 da denúncia. Dá uma olhadinha no que o Anderson Torres registrou num documento dele ali, ó. Pode aumentar um pouquinho mais, isso. Só puxa para a direita e dá uma acompanhada ali comigo, ó. Por tudo que eu tenho pesquisado, isso é o seu trecho em destaque ali. Por tudo que eu tenho pesquisado, eu mantenho total certeza de que houve fraude nas eleições de 2018 com a vitória do senhor no primeiro turno. Era o Anderson Torres falando para o Bolsonaro. Todavia, ocorrida na alteração de votos. Então, o que está acontecendo aí? O próprio Anderson Torres está dizendo para o Bolsonaro que ele acreditava que tinha tido algum tipo de manipulação. E a gente não está entrando aqui no mérito disso, tá? O que eu estou argumentando aqui é que não existem provas da insinceridade, da falsidade dele nos discursos de fraudes. Ou seja, tudo o que eu vejo dessas pessoas, do contato pessoal que eu tenho, do que eu via no Congresso, das pessoas manifestando, é que essas pessoas acreditam, e não estão sozinhas. Gente, a PGR construiu então uma suposição de que tudo era mentiroso, tudo era parte de uma trama golpista, sem afastar a hipótese alternativa de que as pessoas que faziam esse discurso sobre as urnas realmente acreditavam no que estavam falando. E se eles acreditavam, eles não estavam sozinhos, porque uma pesquisa da época mostrou que mais de 35% das pessoas duvidavam das urnas. Então veja que a PGR constrói uma história, mas ela não é a única história possível apontada pelas evidências, e eles não afastam a outra. E eles constroem essa história como uma das histórias centrais da denúncia, porque eles usam tudo isso para dizer que eram atos de execução da trama golpista. Então, em vários pontos, a construção da PGR parece aí absolutamente forçada. Lembrando o que o Mauro Cid disse nos áudios. Eles têm uma teoria e eles procuram coisas que eles possam usar para confirmar, para usar, para formar um quadro, para enquadrar, para eles usarem contra Bolsonaro. Segundo grande problema, o tal do golpe de Estado, ele não foi executado. Portanto, não existe crime. Esse é o segundo problema. A denúncia, ela confessa que o grupo desistiu de avançar no golpe porque as próprias Forças Armadas não aderiram. Ou seja, não foi por uma atuação do Supremo Tribunal Federal. Olha o que está escrito explicitamente aí na denúncia, na página 20. No dia 15 de dezembro de 2022, os operadores do plano, com todos os preparativos completos, somente não ultimaram o combinado por não haverem conseguido, na última hora, cooptar o comandante do Exército. Mas a grande verdade é que eles não executaram o combinado, não existiu uma execução. E aqui é importante você entender uma coisa.
Execução, como a gente fala aqui em termos leigos, é uma coisa. Execução para fins da lei penal é outra coisa. O que é execução para fins da lei penal? É a pessoa realizar o comportamento que está descrito na lei. Vejam então, gente, que aqui a PGR, nesse texto que eu mostrei para vocês, a PGR força a barra para querer dizer que houve uma tentativa de crime. O primeiro crime aí, ó, abolição violenta de Estado Democrático de Direito. Olha aí, ó, tentar com o emprego de violência ou grave ameaça, ou seja, por meio do emprego de violência ou grave ameaça, mediante violência ou grave ameaça. Ou seja, se você não tentar por esse meio vinculado, não existe o crime. Conseguiram entender? Tentar, com emprego de violência ou grave ameaça, abolir o Estado Democrático de Direito, impedindo ou restringindo o exercício dos poderes constitucionais. Então, esse crime, para existir, ele precisa necessariamente de violência ou grave ameaça. Olha aí em seguida, embaixo, um pouquinho ali, ó, o crime de golpe de Estado do 359-M. Tá ali, ó, tentar depor, por meio de violência ou grave ameaça, o governo legitimamente constituído. Mais uma vez, gente, olha aí, por meio de violência ou grave ameaça, ou seja, é um crime de conduta vinculada. Para ele existir, você tem que praticar por meio, mediante violência ou grave ameaça. Existe um instrumento, um caminho necessário para a realização desse crime, para que a lei penal diga que ele é punível, para que a lei penal possa incidir, para que ele se enquadre na lei penal, para que o fato se enquadre na hipótese descrita na lei penal. E aí a gente pode incluir tudo o que o Gonê apresenta na denúncia. Reuniões para discutir o plano de ação, minuta de golpe, mensagens do WhatsApp, desacreditar o processo eleitoral. Tudo isso não pode ser considerado tentativa desses crimes. Vamos para o terceiro problema. Terceiro problema da denúncia. A PGR não consegue comprovar a ligação da trama golpista com 8 de janeiro. Gente, esse problema é um problema central. Se me perguntasse qual é o problema, é este o problema central da denúncia. Os fatos narrados ao longo dessa peça acusatória não deixam dúvidas de que o cenário de instabilidade social identificado após o resultado das eleições de 22 foi fruto de uma longa construção da organização criminosa que se dedicou desde 2021 a incitar a intervenção militar no país e a disseminar por múltiplos canais ataques aos poderes constitucionais e a espalhar a falsa narrativa do emprego do sistema eletrônico de votação para prejudicar Jair Bolsonaro. E ainda diz o seguinte aí a denúncia. O núcleo central da organização criminosa estava em constante interlocução com as lideranças populares e em claros atos de direcionamento, mostrando-se plenamente ciente de todos os movimentos que seriam realizados por seus apoiadores. Tá bom, gente. Que lideranças populares? Que contatos? Quando? Como? O quê? Por quê? Bora lá, então, gente, mostrar por que isso aqui não faz o mínimo sentido. Bolsonaro nunca falou uma palavra pedindo ou estimulando que as pessoas fossem para frente dos quartéis ou fossem vandalizar a Praça dos Três Poderes no 8 de janeiro. Não existem provas públicas disso e a denúncia não traz qualquer comunicação sequer interna, mensagem, áudio ou orientação de Bolsonaro que liga ele diretamente com os manifestantes das portas do QG do Exército em Brasília, que depois desceriam para a Praça dos Três Poderes. Outro problema. Na data do 8 de janeiro, Bolsonaro nem estava no Brasil, estava nos Estados Unidos. A denúncia não explica como que Bolsonaro poderia tomar o poder no Brasil se os ataques às praças dos seis poderes tivessem sido bem-sucedidos. Como Bolsonaro se beneficiaria de um golpe estando fora do país? Não existe um nexo causal direto entre Bolsonaro e os atos do 8 de janeiro, entre essa organização criminosa e os atos do 8 de janeiro. E mais, a denúncia, além de imputar a Bolsonaro os crimes de organização criminosa armada, de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, de golpe de Estado, imputa ele também os crimes de dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio da União. Só que me diga uma coisa, como isso se o Bolsonaro estava nos Estados Unidos? O Bolsonaro quebrou alguma vidraça? Algum azulejo, relógio, cadeira? Se bem que muitas pessoas estavam ali e não quebraram, né? Estão sendo condenadas a ferro e fogo, apenas 17 anos de prisão. É esse o tipo de justiça ou injustiça que está sendo feita. Tudo isso mostra que o 8 de janeiro não foi uma tentativa de golpe. E isso aqui é central, porque se o 8 de janeiro não foi golpe, isso quebra as pernas da denúncia. Então tem duas coisas aqui que eu estou falando nesse ponto que quebra as pernas da denúncia. Primeiro, não tem vínculo entre o tal do grupo criminoso e o 8 de janeiro, e o 8 de janeiro não foi golpe. Tem dois problemas aí centrais imensos. É um bode na sala, não é um bode, é um elefante na sala. Isso aí, e a denúncia coloca o 8 de janeiro como ápice do plano golpista da organização criminosa desde 2021. Algo que a denúncia não comprova. Olha aí a manchete da CNN.
PF não identificou mega financiadores do 8 de janeiro. Gente, não sou eu que estou dizendo, é o diretor-geral da PF de Lula. Olha aí as aspas dele. Muitas vezes, na expectativa de algumas pessoas, haveria um ou dois ou um grupo de mega financiadores com vários milhões para essa atuação orquestrada para o golpe de Estado, disse o Rodrigues, que complementou. A investigação provou que não, pelo menos nós não conseguimos identificar que isso tenha acontecido. Apesar de negar a existência de grandes patrocinadores, Andrei Rodrigues afirmou que havia um financiamento disperso por trás dos atos e que os financiadores foram responsabilizados. O que havia, sim, era esse financiamento disperso, onde uma pessoa fornecia um determinado insumo, outra uma questão logística, outra recursos, e isso está lá apontado no inquérito policial, continuou o diretor-geral. Gente, isso aí destrói totalmente a tentativa de denúncia de vincular a trama golpista com o 8 de janeiro. Olha qual foi a grande jogada deles. Como eles não têm provas de execução de golpe, como ele só tem reuniões, bravatas, minutas apócrifas, o que não é suficiente no direito penal para você condenar alguém por nenhum crime, por serem atos preparatórios internos que não são puníveis pela nossa lei, eles precisam do 8 de janeiro. E eles precisaram caracterizar o 8 de janeiro como um golpe de Estado desde o início. Bora lá, gente. Em primeiro lugar, a PGR ela coloca Bolsonaro como líder de três planos de golpe diferentes. O primeiro plano de golpe seria a chamada minuta do golpe, um documento apócrifo que a denúncia atribui a Felipe Martins, mas que não comprova, porque não tem uma prova que indique isso além da declaração do Mauro Cid na delação. A minuta, como vocês sabem, ela previa a decretação do estado de defesa, um mecanismo constitucional que existe e é legítimo, e previa a prisão de Alexandre de Moraes. O segundo plano de golpe seria o punhal verde e amarelo, que seria o de prender e de neutralizar Alexandre de Moraes e de envenenar Lula e Alckmin. E o terceiro plano de golpe seria o Copa 2022, que seria justamente o uso da comoção e do caos social para forçar as Forças Armadas a intervirem no governo e derrubarem Lula do poder. Qual que é o problema com esses três planos de golpe diferentes? Gente, aqui tem um problema evidente, claríssimo. Se Bolsonaro era o líder da organização criminosa, ali, junto com o Braga Neto, como que eles poderiam estar liderando, executando três planos de golpe diferentes, de maneira simultânea, quando cada plano prevê uma coisa diferente, incompatíveis entre si? Em um plano você só prende Moraes. No segundo você prende e neutraliza Moraes. No outro plano não tem nem prisão nem neutralização de Moraes, mas apenas intervenção das Forças Armadas. Como assim? Isso aqui quebra as pernas da acusação quando ela diz que o Bolsonaro sabia de tudo, liderava tudo, idealizava tudo. Não é possível, logicamente, não faz sentido três planos de golpe diferentes coexistindo, com diferentes objetivos, sendo executados ao mesmo tempo por três grupos diferentes. Isso simplesmente não é fatível. Como que a PGR argumenta isso? O ministro da Defesa de Lula, o José Múcio, durante uma entrevista agora recente do Roda Viva, ele afirmou categoricamente que o Bolsonaro antecipou a transmissão do comando das Forças Armadas para militares indicados por Lula e pelo próprio Múcio, que o Bolsonaro interveio pessoalmente para fazer essa transmissão. Agora me digam, gente, me respondam aí nos comentários, como alguém que quer dar um golpe de Estado entrega ao opositor que ele, em tese, quer derrubar o controle justamente das Forças Armadas, a única instituição capaz de garantir o golpe e a sua permanência no poder? Que pessoa que quer dar o golpe entrega pro adversário político as Forças Armadas? A denúncia não tem lógica, não tem sentido. Assista aí comigo esse vídeo, esse momento, para você ver isso claramente com seus próprios olhos, ouvir com seus próprios ouvidos. Da Defesa, José Múcio Monteiro, nessa participação dele no programa Roda Viva, da TV Cultura, quando ele diz, por exemplo, ainda que recorreu ao ex-presidente Jair Bolsonaro para ser recebido pelos comandantes das Forças Armadas na transição do governo. Vamos ver. A primeira dificuldade de ser recebido pelos comandantes foi quando eu recorri ao presidente Bolsonaro, que estava em Brasília. Foi meu colega de muitos anos, foi inclusive liderado, quando eu era líder do governo, lá no Congresso Nacional, sempre tivemos uma relação muito boa, e eu fui falar com ele, disse, olha, eu sou o novo ministro da Defesa, eu queria que você me ajudasse a fazer uma transição tranquila, vai ser bom para o novo governo, vai ser bom para o seu governo que está terminando, você conhece, eu não sou de conflito, de criar problema. Ele telefonou para os três comandantes, um não me recebeu, hipótese nenhuma, foi o comandante da Marinha. Mas teve uma coisa curiosa, ele não foi
passar o cargo. A posse foi, a transmissão foi 10, 11 horas, mas ele foi para o nosso almoço, com todos juntos ali, foi uma coisa, foi mais, acho que birra política. Impressionante, né, gente? Tá claro, então, que a denúncia é contraditória a respeito dos 3 planos de golpe de Estado, que ela omite fatos, que omite provas importantes, que demonstram que não houve crime. Cid mudou versão sobre trama em audiência na qual Moraes ameaçou prendê-lo. Presta atenção, porque isso aqui é crítico. Presta atenção. A retirada do sigilo da colaboração premiada de Mauro Cid mostra que o ex-chefe da ajudância de ordens de Jair Bolsonaro mudou de forma relevante a sua versão sobre pontos capitais da trama golpista em uma audiência em que o ministro Alexandre de Moraes ameaçou decretar a sua prisão, revogar sua colaboração e seguir investigações que atingiriam seus familiares. Olha esse outro trecho da reportagem. O ministro relator ainda esclareceu que se as omissões e contradições não fossem sanadas nos termos da legislação vigente, isso poderá acarretar a decretação da prisão preventiva e a rescisão do acordo de colaboração premiada, com efeitos não só para o colaborador, mas também em relação ao seu pai, sua esposa e sua filha menor. E depois de uma ameaça dessas, Mauro Cid ia dizer o quê, gente? Ia dizer o quê? Depois da ameaça, Cid mudou significativamente a sua versão sobre a trama golpista. Ele transformou o que antes ele disse ser uma simples reunião entre militares para tirar foto com Bolsonaro, e aí isso virou uma conspiração para criar o caos social que favorecesse o golpe. Ele também mudou sua versão sobre um pedido dos militares de R$100 mil. Antes ele dizia que era um pedido feito em tom de brincadeira para levar pessoas ao acampamento em frente ao QG do Exército. Depois ele passou a dizer que o dinheiro era para financiar a Operação Punhal Verde e Amarelo, que tinha como objetivo prender e depois neutralizar o ministro Alexandre de Moraes. Gente, isso aqui é algo para se declarar nulidade da investigação inteira. Por muito, mas muito menos, o STF anulou a Lava Jato inteira. As pessoas só eram soltas, ministro Fachin, liberadas depois de confessarem e fazer acordo de leniência. Isto é uma vergonha e nós não podemos ter esse tipo de ônus. Coisa de pervertidos. Claramente se tratava de prática de tortura. Ministro Gilmar Mendes, seria esse aí um exemplo de tortura? Mauro Cid? E de pessoas que só eram soltas depois de fazer acordo? Ministro Dias Toffoli, esse é um exemplo aí de pau de arara do século XXI? Garantistas de ocasião, grupo prerrogativistas, defensores do direito de defesa apenas para os amigos, tem alguma coisa a dizer? Aqueles que defendem o direito à impunidade dos grandes corruptos, que falavam que era em nome do direito de defesa, e agora silenciam, coavam um cisco, se ocultam diante de uma trave no próprio olho. Coavam uma agulha e engolem um camelo. Tem alguma coisa a dizer agora? Hipócritas,